Primeiramente, desejo a paz do Senhor para todos. E eu decidi gravar esse vídeo devido aos últimos relatos que eu tenho visto de pessoas com síndrome do pânico, com transtorno de ansiedade e depressão. Primeiramente, queria falar que, obviamente, eu não sou psicóloga e eu venho aqui dar o meu testemunho. O testemunho, ele é pessoal, cada um vive de uma maneira, o seu testemunho, a sua experiência. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu passei durante muitos anos. Então, eu vou contar a minha história. Quando eu tinha 20 anos, eu era uma jovem que ia na igreja desde os meus 15 anos. Era uma bênção, como muitos podem dizer. Fazia muita coisa na igreja, eu praticamente ficava na igreja de segunda a segunda. Eu era líder dos jovens, era regente, fazia peça, teatro, fazia gesto na igreja, fazia campanha de oração na casa de outros jovens, e também eu estudava e trabalhava naquela época, com 20 anos. E de repente eu entrei em depressão. Isso dos meus 15 aos 20 anos eu tinha essa vida, e aos 20 anos eu tive uma depressão que eu não sei te dizer o motivo, porque começou, não passei por nenhuma situação difícil, não me aconteceu nada que me deixasse abalada emocionalmente, mas eu acabei tendo uma crise. Eu primeiramente fui parando de comer, não conseguia comer nada, e aí depois eu fui parando de dormir. Eu dormia muito pouco. Quando eu dormia, eu tinha pesadelos e eu não tinha mais paz. Sentia meu peito queimando e muitas outras coisas horríveis, digamos assim. Nesse tempo, eu pedi muita oração, pastores fizeram campanha de oração na minha casa, mas nada melhorava, nada passava. E foram se passando os meses e eu fui emagrecendo, ficando muito debilitada por conta dessa situação. Chegou um momento que eu não sentia mais a presença de Deus, não sei o porquê isso, mas é fato que isso aconteceu. Então eu acabei resolvendo viver minha vida. Resolvi viver minha vida e falei: Deus não está olhando mais para mim, Deus não se importa comigo. Eu não falava, mas eu pensava isso, que Deus como se ele estivesse me punindo de alguma coisa que eu não sabia o que era, porque que ele estava permitindo aquilo. Então chegou um momento, que eu peguei e resolvi desistir de tudo e sair. Fiquei 3 anos fora da igreja, e nesses 3 anos que eu fiquei fora, eu tinha recaídas de depressão. Então eu não ficava meses igual eu fiquei a primeira vez, que eu fiquei 3 meses, mas 2 vezes por ano era fato que durante uma semana eu ficava mal, não comia, não bebia, não dormia, e eu só melhorava depois de uma oração, através de uma oração. Aí, passado 4 anos, com 24 anos, voltei para a igreja, E aí mudou, já não era mais aquela depressão, eram crises de ansiedade. Então me dava uma ansiedade muito grande, uma angústia, Era como se de repente parecia que a minha vida ia acabar, que alguma coisa
não sei assim explicar. Era uma angústia muito grande. Só quem já teve uma crise de ansiedade entende do que eu tô falando. E eu continuava pedindo oração. Quando eu ficava ruim, algum pastor, algum amigo da família lá orava por mim. E chegou um momento da minha vida que eu falei assim, eu pensei na minha mente, eu não vou mais criar expectativa em cima de oração de cura, porque isso vai me fazer mal também. Então eu já não me importava mais. E para mim era como se fosse o espinho na carne de Paulo. E para mim eu abri mão. Eu falei, se Deus quer que seja assim, então é assim que vai ser. Nesse tempo eu procurei alguns psicólogos, fui em alguns, mas nunca me adaptava com nenhum, porque para mim era muito difícil ter um psicólogo que entendesse a minha fé. Porque não tinha como eu falar dos problemas, do que eu sentia, o que eu pensava, sem falar sobre Deus. Então eu sempre acabava entrando em confronto assim e não conseguia fazer nenhum tratamento. Quando eu fiz, que eu já tinha uns 26 anos, eu tomei uma decisão. Eu falei, bom, como a crise era bem esporádica, 2 vezes por ano, às vezes 1 vez por ano, mas me fazia sofrer muito, eu resolvi fazer um tratamento. Então eu peguei, fui no médico e falei, agora se ele me passar remédios, eu vou tomar os remédios, porque eu não consigo mais, né, lidar com isso. Para mim tá muito difícil, porque uma pessoa que tem depressão, tem crise de ansiedade, do pânico, que não foi meu caso, não cheguei a ter crise de pânico, mas eu tenho amigas que têm, já tiveram, mas eu resolvi fazer o tratamento. E eu comecei a tomar remédios. Eu tomei na primeira semana, na segunda semana. Aí quando eu já estava com 27 anos, eu fui visitar uma igreja. E naquela igreja eu estava sentada lá no fundo. Eu não estava firme na igreja, para ser bem sincera. E Deus usou ali um pregador, que era inclusive um amigo nosso, conhecido. Só que ele não conhecia os meus problemas pessoais, mas ele me chamou à frente e ele falou que naquela noite Deus estava me curando de uma enfermidade que me assolava há muitos anos. Quando ele me falou essa palavra, como eu disse, eu não criei expectativa. Ele me falou a palavra e ele falou bem assim, a depressão não vai mais te assolar. E eu escutei a palavra, fui embora para casa, não coloquei aquilo na mente. E os meses foram passando, e quando foi no final daquele ano, eu passei alguns problemas muito sérios, alguns problemas muito graves. E depois as coisas foram melhorando no ano seguinte. E foi ali que eu percebi, naquele outro ano, que eu tinha passado por problemas muito graves e que em momento nenhum eu deixei de trabalhar, em momento nenhum eu deixei de estudar. Muito pelo contrário, eu reagi muito bem a problemas sérios mesmo que eu estava passando. Eu fiquei muito feliz e eu lembrei da palavra que Deus tinha me curado. E o que eu quero através desse vídeo é para falar para pessoas que estão me assistindo que é válido, a esperança é válida, a fé é válida, que você vai ser curado, que você vai ser transformado, que apesar desse mundo muito louco, porque eu acho que o que nos desespera muito são as circunstâncias, é olhar o mundo, ver que tá tudo bagunçado, tudo esquisito, tudo de perna pro ar. Os valores que a gente tinha com 10 anos, com 15 anos de idade, até com 20 anos de idade, não são os mesmos de hoje. E a gente vê uma sociedade caótica de valores, de princípios, de falta de amor, de falta de perdão, de competitividade. E tudo isso, na verdade,
sufoca a nossa alma, tudo isso sufoca a nossa fé, né? Muitas vezes a gente entra em conflito porque, como diz a palavra do Senhor, né, no livro de Salmos, que muitas vezes a gente olha a prosperidade do ímpio e às vezes a gente se questiona, né? Mas a nossa esperança ela está em Deus, né? Deus é o único que pode acalmar a tempestade. Deus é o único que pode acalmar a tempestade do coração, né? Deus é o único que pode realmente nos curar. E já faz 4 anos que estou curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu creio nisso, creio nessa palavra. Nunca mais tive crise. Eu tive alguns momentos, sim, que parecia que eu ia ter aquela crise, mas me acalmava até mesmo, porque a ansiedade, ela é do ser humano. A gente precisa controlar a ansiedade. A ansiedade é uma preocupação, às vezes, às vezes a nossa fé está mais fraca. Nesses momentos que eu tive crise, em muitos momentos, durante esses anos, eu buscava mais a Deus e eu ficava mais pertinho de Deus. E eu quero dizer para você que se você estiver passando por esse momento, isso vai passar na sua vida. Você vai vencer. Continue usando a sua fé. Deus vai te dar a vitória. Deus está com você. E não desista. Que o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer por você. Ele pode fazer em qualquer doença, em qualquer enfermidade. Ele pode curar a enfermidade do corpo, a enfermidade da alma. E não só isso, Ele pode transformar qualquer situação da sua família, da sua casa, da sua vida. Ele abre porta onde não tem. E é essa mensagem que eu quero deixar para você, que nosso Deus, Ele é grandioso sim, Ele é poderoso, Ele vive. E até deixar, né, esse corinho para quem conhece, que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Então é isso, o Senhor, Ele vive, Ele reina para sempre. Não importa o quanto esse mundo está caótico, está cético, mas Deus, Ele te ama, Ele está olhando para você. A palavra do Senhor diz que os olhos dele estão atentos ao clamor, né, à oração de um coração quebrantado, de um coração contrito. E eu libero a palavra de cura sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus venha tirar agora toda angústia, toda depressão, toda tristeza, em nome de Jesus, toda doença, que o Senhor venha visitar o seu coração nesse momento, que Ele venha te dar certeza da vitória sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus sonhos, que o Senhor venha visitar e confirmar no seu coração a palavra de paz, a palavra vencedor sobre a sua vida, em nome de Jesus. E assim eu quero agradecer a vocês que me assistiram até agora, que Deus abençoe vocês. Amém.